Meu pai construiu sua empresa com um esfregão, um balde e um contrato de limpeza comercial que assinou em uma mesa desmontável no porão de uma igreja em Curitiba, Paraná. Sem investidores, sem dinheiro de família, sem contatos que valessem a pena chamar de contatos. Apenas Valeriano Fontes, de 41 anos, com uma van de segunda mão e a crença de que um homem que faz um trabalho limpo constrói um nome limpo. Quando eu cresci, aquele único contrato havia se transformado na Fontes Participações, uma empresa de gestão de instalações de médio porte que detinha contratos municipais em toda a região metropolitana de Curitiba, prédios governamentais, instalações de trânsito, obras públicas. Meu pai não apenas limpava Curitiba, ele a mantinha. E por 30 anos ele fez isso usando o mesmo relógio no pulso esquerdo, os mesmos sapatos de couro recalchutados 2 vezes, e com o número de seu advogado na carteira antes mesmo do número de seu médico. Meu nome é Lisbela Fontes Valadão. E tudo o que quase me destruiu começou com tudo o que aquele homem construiu antes do divórcio, antes do tribunal, antes da manhã. Uma juíza leu uma linha de um documento e o rosto de um homem ficou da cor de papel velho. Houve uma terça-feira de outubro em que meu pai me ligou e disse: "Venha para o escritório, não para jantar, não para um feriado." Ele disse: "Venha para o escritório e vista-se como se fosse importante." Achei que ele estivesse orgulhoso de mim. Eu não sabia que ele estava me preparando. Ele me guiou por todos os cômodos naquela manhã, não como sua filha recebendo um tour, mas como alguém que precisava entender dentro do que estava pisando. Ele abriu arquivos de contratos que eu nunca tinha visto. Ele me mostrou registros de funcionários de 19 anos atrás. Ele me fez sentar em sua mesa e expôs o livro de dívidas. Cada obrigação que a empresa já havia assumido, todas as que havia quitado e as que ainda estavam abertas. Ele não disse nada dramático. Ele apenas me mostrou. Quando alcancei um arquivo pelo qual ele já havia passado, ele disse: "Fique comigo. Você não herda o que não entende." Lembro-me do peso daquela frase. Lembro-me de pensar que ele estava sendo minucioso da maneira que homens mais velhos às vezes são, cuidadoso, um pouco cerimonial. Eu não sabia então que ele já estava doente. Eu não sabia que seu médico havia lhe dado um número e que ele havia decidido o que fazer com o tempo que lhe restava dentro dele. Antes de sairmos, ele parou na recepção. Ele ficou parado por um momento e olhou para a parede. Seus funcionários haviam pendurado o retrato dele ali sem perguntar. Uma fotografia emoldurada, uma placa de latão embaixo, seu nome e o ano em que fundou a empresa. Ele nunca havia mencionado isso para mim. Acho que ele nunca pediu para que tirassem. Ele olhou para o quadro por um longo tempo. Então ele disse em voz baixa, quase para si mesmo. Eles chamavam isso de trabalho de baixo nível. Deixe-os. Achei que ele estivesse falando sobre o passado, sobre as pessoas que olhavam para um homem negro com um contrato de limpeza e viam um teto em vez de uma fundação. Eu sorri, toquei seu braço, caminhamos até o estacionamento. Ele me levou para almoçar e conversamos sobre minha filha Isadora, sobre o clima de outono e sobre nada de importante. Se você está vendo isso agora, não importa a hora que seja onde você está. Preciso que deixe nos comentários, porque as pessoas que encontram essa história à meia-noite a carregam de forma diferente daquelas que a encontram ao meio-dia. E eu quero saber quem está aqui. Eu não entendi o que meu pai quis dizer naquela manhã. Não totalmente. Não até anos mais tarde, quando finalmente precisei. Ele me mostrou tudo naquela manhã. Tudo exceto a única página que mudaria minha vida quando a hora finalmente chegasse. Teodoro Valadão não era o tipo de homem que entrava em uma sala e a exigia para si. Ele era o tipo de homem que entrava e fazia a sala parecer que estava esperando por alguém que realmente soubesse o que estava fazendo. Eu o conhecia em uma conferência, não em um evento social, não através da família, mas em um fórum de instalações e operações no Centro Cívico de Curitiba. Ele estava apresentando uma sessão sobre eficiência de contratos para empresas de logística de médio porte. Sentei-me na terceira fileira. Ele falou sem anotações. Ele conhecia seus números da mesma forma que meu pai conhecia os dele. Não porque os tivesse memorizado, mas porque vivia dentro deles. Eu me apresentei depois e ele já conhecia o nome Fontes Participações, não para me impressionar, apenas porque ele prestava atenção ao mercado em que trabalhava. Essa era a principal característica de Teodoro na época. Ele prestava atenção. Ele era um gerente de operações de nível médio em uma empresa de logística regional.
Salário estável. Pequeno apartamento no bairro Água Verde. Dirigia um carro usado e limpo que havia comprado à vista. Nenhuma encenação, nenhuma pretensão. Ele não estava perseguindo riqueza. Ele estava construindo competência da maneira que um certo tipo de homem faz, silenciosamente, antes que alguém perceba. Eu percebi. Namoramos por 2 anos antes de eu levá-lo à casa do meu pai. 2 anos. Porque eu sabia o que aquele jantar significava. Meu pai não tinha um teste, ele tinha um padrão, e eu precisava ter certeza de que Teodoro poderia ficar dentro dele sem recuar. Ele chegou 7 minutos adiantado, bem vestido, mas não exagerado, sem tentar impressionar. Ele não trouxe nada para a porta, o que importou mais do que ele imaginava. Meu pai tinha me dito uma vez que um homem que traz vinho para impressionar já está pensando na sua própria imagem. Teodoro chegou de mãos vazias e entrou como um homem que entendia que a noite não era sobre ele. O jantar foi silencioso da maneira que os jantares do meu pai sempre eram. Deliberado. Valeriano Fontes não jogava conversa fora em sua própria mesa. No meio da refeição, ele fez a Teodoro uma pergunta direta sobre a empresa. Como ele abordaria a renovação de um contrato municipal com uma proposta concorrente já na mesa? Teodoro não hesitou e não exagerou na resposta. Ele apresentou uma abordagem em 3 etapas, limpa e específica. Meu pai acenou com a cabeça uma vez e não disse nada. 20 minutos depois, ele fez uma segunda pergunta, algo técnico sobre cobertura de responsabilidade em um contrato de gestão de instalações. Teodoro fez uma pausa. Então ele disse, não sei a resposta específica para isso. Eu puxaria o texto da apólice e me sentaria com seu advogado antes de lhe dar um número. Ele não se desculpou por não saber. Ele apenas citou o que faria em seguida. Meu pai cortou a comida e mudou de assunto. Depois que Teodoro foi embora naquela noite, fiquei na cozinha do meu pai enquanto ele enxaguava o copo na pia. Eu esperei. Ele secou as mãos. Ele dobrou o pano de prato do jeito que sempre fazia. Uma vez no sentido do comprimento, uma vez transversalmente. Então ele disse, sem se virar, ele serve. Eu expirei. Eu estava prendendo a respiração desde que Teodoro batera na porta. Ouvi aprovação naquelas 2 palavras. Ouvi meu pai me dar sua bênção na única linguagem que ele usava para coisas que importavam, simples, direta, sem enfeites. Fiquei tão aliviada que não pensei mais nelas. Meu pai não disse que Teodoro era excepcional. Ele não disse que Teodoro era insubstituível. Ele não disse que ele era o melhor homem que eu já conheceria. Ele disse que ele servia. Aos 41 anos e apaixonada, isso era mais do que suficiente para mim. Anos depois, eu pensaria naquelas 2 palavras novamente e perceberia que meu pai tinha dito exatamente o que queria dizer. Nada mais, nada menos. O escritório do meu pai cheirava a cedro e papel velho. Sempre cheirou assim. Estantes de livros em 2 paredes. Uma escrivaninha que estava naquele cômodo desde antes de eu nascer. Uma janela voltada para o quintal que ele nunca abria. Ele fazia seu trabalho mais importante naquele cômodo e o fazia sem luz natural, o que costumava me incomodar até eu entender que alguns homens simplesmente não precisam que o mundo os observe enquanto pensam. Ele já estava sentado quando Teodoro e eu chegamos. Essa foi a primeira coisa que notei. Meu pai era um homem que se levantava quando as pessoas entravam em uma sala. Ele não se levantou naquela manhã. Ele gesticulou para as 2 cadeiras do outro lado da mesa e disse, sentem-se, o Dr. Evaristo já está aqui. Eu não tinha visto o Dr. Evaristo Peixoto quando entramos. Ele estava sentado no canto atrás da porta, uma pasta de couro marrom no colo, um bloco de notas em cima dela com nada escrito. Ele acenou para nós 2. Ele não falou. Meu pai parecia cansado de um jeito que eu vinha dizendo a mim mesma que era a idade. Sei agora que não era a idade. Ele deslizou 2 documentos pela mesa. Um parou na frente de Teodoro, um parou na minha frente. Ele disse, leiam o que está na frente de vocês. Levem o tempo que precisarem. Teodoro pegou o dele imediatamente. Ele leu da mesma forma que fazia tudo metodicamente, sem encenação. Ele chegou na metade da primeira página e fez uma pergunta de esclarecimento sobre o texto da resolução da diretoria. Meu pai respondeu em 2 frases. Teodoro leu mais um pouco e fez uma segunda pergunta sobre a data de vigência da transferência. Meu pai olhou para Evaristo. Evaristo disse que a data era a data da assinatura final.
Teodoro assentiu e continuou lendo. Quando chegou à última página, tirou uma caneta do bolso interno do paletó, sua própria caneta, não uma da mesa, e assinou. Observei tudo isso e então olhei para o meu documento. Meu nome estava no topo. A assinatura do meu pai já estava na parte inferior. Evaristo já havia reconhecido firma. A linguagem no meio era formal e densa. Consentimento conjugal, renúncia de reivindicação independente, transferência de acionistas. Li todas as páginas. Eu era uma mulher que esteve dentro do negócio do pai a vida toda e entendi o formato do que estava segurando. Eu estava confirmando que não tinha nenhuma reivindicação pessoal contra a transferência. Prática padrão. Nada alarmante. Confiava no meu pai completamente. Confiava no homem sentado na minha frente. Peguei a caneta da mesa e assinei. Ao deslizar o documento de volta, meu pai estendeu a mão e a colocou sobre a minha apenas por um momento, quente e deliberado. Olhei para ele e ele olhou para mim daquele jeito que às vezes fazia quando tinha algo a dizer e havia decidido não dizer. Achei que fosse afeto. Sorri para ele. Ele deu um tapinha na minha mão e recolheu a dele. Evaristo Peixoto levantou-se de sua cadeira no canto e recolheu ambos os documentos sem ser solicitado. Ele os colocou dentro do envelope marrom que segurava desde que chegamos. Ele disse que entraria em contato sobre o cronograma de arquivamento e que cópias seriam fornecidas assim que o pacote de transferência fosse finalizado e registrado na junta comercial. Ele apertou a mão de Teodoro. Ele acenou para mim e então saiu. Observei-o ir embora e não pensei nada a respeito. O processo parecia comum. Meu pai lidou com assuntos importantes com advogados por toda a minha vida e nada naquela manhã pareceu incomum. Eu disse a mim mesma muitas coisas naquele dia que passaria anos desaprendendo. Evaristo Peixoto pegou ambos os documentos e os colocou naquele envelope marrom. Ele olhou para mim uma vez antes de sair da sala. Sorri para ele. Ele não sorriu de volta. Achei que ele estava simplesmente sendo profissional. Sei agora que ele estava carregando algo pesado. E sei agora que ele voltou ao escritório do meu pai naquela mesma noite. E eles conversaram por muito tempo. E quando ele saiu pela segunda vez, estava carregando algo completamente diferente. Meu pai morreu 8 meses após aquela manhã em seu escritório. Os médicos lhe tinham dado mais tempo. Ele tinha outros planos. O funeral foi na igreja matriz de São Vicente, no bairro Boa Vista. A mesma igreja que ele frequentou por 41 anos. Casa cheia. Pessoas de pé nos fundos. Homens com quem ele fizera negócios por décadas. Vereadores. Funcionários que trabalharam para ele desde o início. Meu pai não era um homem barulhento, mas havia construído um tipo silencioso de gravidade e a sala naquela manhã mostrou exatamente até onde ela havia puxado. Não vou me demorar muito naquela igreja. O luto tem sua própria sala e eu já me sentei nela. O que preciso contar é o que aconteceu depois que a recepção foi realizada na casa da família. Os vizinhos trouxeram comida. A mesa da sala de jantar desapareceu sob empadões, bolos de fubá e bandejas de alumínio de tudo o que meu pai amava e nunca mais comeria. As pessoas se moviam pela casa daquela maneira peculiar que fazem após um funeral, cuidadosas, calorosas, um pouco incertas sobre onde colocar as mãos. Teodoro dominou o ambiente. Essa é a única maneira que sei dizer isso. Ele se movia de grupo em grupo com uma bebida na mão e ainda de paletó, apertando mãos, aceitando condolências, inclinando-se para perto quando homens mais velhos falavam com ele, do jeito que você faz quando quer que alguém se sinta ouvido. Ele sabia nomes que eu não havia dito a ele. Ele fez referência a conversas nas quais eu não estive presente. Ele andava por aquela casa como um homem recebendo algo que estava esperando, em vez de um homem que havia perdido algo. Eu o observei do corredor e disse a mim mesma que ele estava nos mantendo unidos. É isso que o luto faz. Ele cria generosidade a partir de qualquer coisa que precise para sobreviver. No meio da tarde, Teodoro foi para o centro da sala de estar e as conversas ao redor dele silenciaram sem que ninguém pedisse. Ele não havia sido apresentado. Ele não havia pedido a palavra. Ele simplesmente ficou onde a sala pudesse vê-lo e começou a falar. Ele foi gracioso. Ele foi eloquente. Ele falou sobre visão e legado e a responsabilidade da liderança e o privilégio de ter recebido a confiança de um grande homem. A sala respondeu calorosamente, concordando com alguns améns das mulheres mais velhas perto da janela.
uma onda de apreço genuíno que percorreu o espaço. Carmen Lúcia estava de pé do outro lado da sala. Senti que ela olhava para mim antes de ver isso. Quando encontrei seu rosto, ela sustentou meu olhar por apenas um momento com uma expressão que não consegui nomear. Não era alarme, não era exatamente preocupação, algo mais silencioso que ambos. Desviei o olhar. Isadora estava ao meu lado. Ela esteve ao meu lado o dia todo, firme e próxima, do jeito que ela fica quando está guardando algo para si. Quando Teodoro terminou e a sala começou a murmurar aprovação, ela se inclinou para mim e disse em voz baixa. Ele não mencionou o nome do vovô nenhuma vez. Fiquei com aquilo por um momento. Então apertei a mão dela e disse: ele também está de luto, querida. As pessoas sofrem de forma diferente. Isadora endireitou-se. Ela não discutiu. Ela não disse mais uma palavra sobre isso. Mas eu a senti ficar imóvel ao meu lado de uma forma que era diferente do luto. Era a imobilidade de uma pessoa arquivando algo, decidindo lembrar-se. Eu deveria ter ficado imóvel também. Eu deveria ter ficado naquele corredor e me perguntado por que um homem elogiando seu mentor nunca disse o nome dele. Mas eu estava enterrando meu pai naquele dia e não tinha mais energia para perguntas. 3 dias depois de enterrarmos meu pai, Teodoro voltou para o escritório. Eu não pensei nada a respeito. Uma empresa precisa de seu CEO. Foi isso que eu disse a mim mesma. Foi isso que continuei dizendo a mim mesma pelos próximos 8 meses. Isadora não ligou antes. Ela bateu 2 vezes e entrou do jeito que fazia desde os 17 anos. E eu soube antes mesmo de ver o rosto dela que ela estava carregando algo que não conseguia suportar sozinha. Ela ainda estava com o casaco. Esse foi o detalhe que me disse tudo. Minha filha tira o casaco na porta. Sempre tirou. Ela passou pela entrada, passou pelos ganchos de casacos, direto para a cozinha, colocou o telefone na mesa virado para cima e recuou como se a coisa na tela pudesse mordê-la. Eu me sentei. Era uma fotografia postada em uma página de mídia social de negócios, um baile de gala corporativo formalmente iluminado, o tipo de evento onde o dinheiro da elite curitibana se veste bem e chama de networking. Teodoro estava no enquadramento com um terno escuro parado com um pequeno grupo, e ao lado dele estava uma mulher que eu não reconhecia, Soraya Guzmão. O nome dela foi marcado na postagem. O nome parecia vagamente familiar, não porque eu a conhecesse, mas porque eu o tinha ouvido 1 ou 2 vezes no ano anterior, mencionado de passagem após jantares da diretoria, anexado a projetos dos quais Teodoro falava apenas o tempo suficiente para soar comum. Não foi a fotografia em si que contou a história. Foram os detalhes dentro dela. A mão dela estava no braço dele, não no pulso, não um toque educado, na parte interna de seu cotovelo, onde você só alcança quando já alcançou lá antes. O corpo dela inclinado para o dele da maneira que os corpos fazem quando aprenderam a forma do espaço de outra pessoa. A cabeça dele estava ligeiramente inclinada na direção dela. Não olhando para ela, apenas orientada, da maneira que um homem se orienta em relação a algo sobre o qual já se decidiu. Olhei para a foto por muito tempo. A cozinha estava muito silenciosa. Isadora estava em pé do outro lado da mesa, observando meu rosto. Daquele jeito que você observa alguém abrir uma notícia que você já teve tempo de absorver. Ela tinha dirigido até aqui com isso. Ela ficou presa no trânsito com essa fotografia e os próprios batimentos cardíacos, e o que quer que ela estivesse dizendo a si mesma para manter a compostura até passar pela minha porta. Levantei-me, caminhei até o fogão e enchi a chaleira. Mamãe, a voz dela era cuidadosa, não estava falhando. Cuidadosa, o que às vezes é pior. Eu disse, estou vendo. Ela disse, então o que vamos fazer? Peguei 2 xícaras do armário e as coloquei no balcão. Não me virei. Eu disse, vamos tomar chá. Por um momento ela não disse nada. Então ouvi a cadeira ser puxada para trás e ela se sentou. Eu podia senti-la me olhando do jeito que ela às vezes olha para um problema no qual não consegue encontrar as bordas. Ela queria que eu me virasse. Ela queria que meu rosto lhe desse algo em que se agarrar. Raiva, lágrimas, qualquer coisa que confirmasse que o mundo estava reagindo da forma que deveria reagir. Mantive as costas viradas para ela e observei a chaleira. Existe um tipo de dor que não se anuncia. Ela não embarga a voz, nem embaça a visão. Ela se instala no corpo como o clima. Pressão atrás do externo, um peso particular nas mãos.
Eu senti isso parada naquele fogão. Eu senti isso. Respirei através disso e não lhe dei espaço, porque por baixo da dor havia outra coisa. Algo que minha filha não podia ver e eu não podia explicar. Ainda não. Isadora sentou-se naquela mesa, olhou fixamente para o telefone e não entendeu sua mãe de jeito nenhum. Eu sei disso. Vi isso na postura de seus ombros quando finalmente me virei e coloquei a xícara na frente dela. Ela a envolveu com as duas mãos. Olhou para mim, eu olhei de volta e nenhuma de nós disse mais uma palavra sobre o que estava naquela tela. Eu sabia o que aquela fotografia significava. Eu sabia o que estava por vir, o que Isadora não sabia. O que eu mal entendia então era que meu pai nunca havia sido um homem que deixasse coisas importantes inacabadas. Se isso importaria agora, eu não tinha como saber. Ainda não. O envelope chegou em uma terça-feira. Nenhum endereço de remetente que eu reconhecesse. O nome de um escritório de advocacia que eu nunca tinha ouvido falar. Dr. Fausto Meireles e Associados, impresso em letras pequenas e limpas no canto superior esquerdo. Coloquei-o na mesa da cozinha e fiz café antes de abri-lo. Não sei porquê. Alguma parte de mim já sabia e estava comprando alguns minutos extras de ignorância. 14 páginas grampeadas uma vez no canto superior esquerdo. A linguagem era formal e precisa, da forma que os documentos jurídicos sempre são. Construída para ser difícil, escrita para exaurir antes de informar. Li cada palavra. A primeira coisa que me paralisou foi o nome da empresa. Não Fontes Participações, mas Grupo Empresarial Valadão, impresso no topo da lista de bens como se sempre tivesse sido chamado assim, como se meu pai nunca tivesse estado naquela recepção por 40 anos, como se o nome Fontes nunca tivesse significado nada que valesse a pena guardar. A reformulação da marca havia começado mais de um ano antes. Nova sinalização, novos papéis timbrados, nova linguagem de marca e materiais da empresa. Teodoro havia explicado isso como modernização, posicionamento de mercado, crescimento. Lembrei-me das conversas. Lembrei-me do quão pouca atenção prestei a elas na época. Sentei-me com isso por um momento. Depois continuei lendo. Meu nome apareceu na página 4, listado uma vez como requerida, que é a palavra usada em processos de divórcio para ré. Após 28 anos de casamento, depois de tudo o que eu havia construído ao lado daquele homem, antes dele e apesar dele, eu apareci naquelas 14 páginas exatamente uma vez, uma requerida, um nome a ser descartado. Li até a última página. Então dobrei o documento em seus vincos originais, da forma como havia chegado, e o coloquei na gaveta ao lado do fogão. Liguei para Carmen Lúcia. Ela estava na minha porta em menos de uma hora. Sentamo-nos na varanda porque a cozinha parecia pequena demais para o que ela estava prestes a dizer. Carmen Lúcia me ama desde que tínhamos 24 anos, e ela não é uma mulher que suaviza as coisas quando suavizar, elas custaria algo a você. Ela se sentou na cadeira ao meu lado, e eu lhe disse o que o envelope continha, e observei seu rosto passar por algo que reconheci. Descrença primeiro, depois raiva, depois a dor particular de ver alguém que você ama ser tratado como descartável. Ela disse: Lisbela, você precisa de um advogado. Hoje, não semana que vem. Eu disse: eu me lembro do que assinei, Carmen Lúcia. Ela ficou quieta. Então o que isso significa? Olhei para o quintal. Eu disse: isso significa que não acho que meu pai tenha feito nada de forma descuidada. Ela estendeu a mão, segurou a minha e eu deixei. Eu podia senti-la tentando encontrar a versão disso que fizesse sentido. A versão em que eu estava sendo estratégica, onde eu tinha um plano, onde essa quietude era uma armadura e não um colapso. Ela não conseguiu encontrá-la. De onde ela estava sentada, não havia nada para encontrar. Uma mulher cujo marido acabara de pedir o divórcio, renomeara a empresa de seu pai e a listara como ré, acabara de dizer a ela que não acreditava que seu pai agira de forma descuidada, soava como esperança disfarçada de compostura. Ela ficou mais uma hora. Ela mencionou um advogado mais 2 vezes. Eu não discuti com ela. Eu simplesmente não me movi. Depois que ela foi embora, sentei-me sozinha naquela varanda até a luz mudar. Pensei na mesa do meu pai, nos 2 documentos, no meu nome no topo de um deles, na assinatura dele na parte inferior. Pensei no que eu havia assinado e no que eu tinha entendido que estava assinando. Pensei na frequência com que meu pai resolvera problemas
olhando mais adiante no caminho do que qualquer outra pessoa na sala. Eu não sabia o que isso significava para mim. Eu só sabia que não conseguia afastar a sensação de que ele tinha visto mais do que eu naquela manhã em seu escritório. Carmen Lúcia achou que eu estava destruída. Eu entendi o porquê. Do lado de fora, deve ter parecido exatamente isso. Mas há uma diferença entre uma mulher que desistiu e uma mulher que ainda está esperando entender algo. Preciso dizer o que minha filha fez, porque eu não poderia ter feito isso sozinha. 3 dias depois que Carmen Lúcia saiu da minha varanda, eu ainda me movia pela casa da maneira que você se move quando está economizando algo. Lenta, deliberada, não gastando energia que você não tem. Isadora havia ligado 2 vezes. Eu lhe dissera que estava bem nas 2 vezes, o que não foi tanto uma mentira, mas sim uma decisão. Ela ouviu a decisão na minha voz e tomou uma decisão própria. Ela dirigiu até o escritório. Ela me disse depois que não tinha planejado isso como um confronto. Ela só precisava ver aquilo. O prédio, a recepção, o nome na porta. Ela precisava ficar lá dentro e sentir a sensação daquilo. Agora eu entendia que às vezes o corpo precisa ir a algum lugar antes que a mente possa terminar seu raciocínio. Ela disse que quando entrou no estacionamento, a placa já tinha sido trocada. Grupo Empresarial Valadão em letras limpas, sem serifa, onde a Fontes Participações estivera por 19 anos. Ela sentou-se no carro e olhou para aquilo por um tempo. Então ela entrou. A recepcionista era jovem, profissional, simpática. Isadora caminhou até a mesa e disse: "Estou aqui para ver meu pai. Esta é a Fontes Participações." Ela disse exatamente assim. Não uma pergunta, não uma acusação, uma correção. A expressão da recepcionista mudou levemente. O tipo de microajuste que uma pessoa faz quando lhe disseram algo sobre uma situação em que agora está no meio. Ela atendeu o telefone e ligou para o andar de cima. Isadora observou o rosto dela durante a ligação. Observou a leve contração ao redor dos olhos. Observou o jeito que ela pousou o fone com um cuidado que era quase um pedido de desculpas. Teodoro estava em uma reunião. Ela poderia esperar se quisesse. Isadora disse que esperaria. Ela se sentou em uma das cadeiras da recepção e esperou 40 minutos. Ela me disse que os contou. E por 40 minutos, ela olhou para a parede à sua frente. A parede que ostentara o retrato do avô desde antes de ela ter idade para visitar este prédio. A fotografia emoldurada com a placa de latão embaixo, o nome dele, o ano de fundação, tudo havia sumido. O que restava era um retângulo de tinta ligeiramente mais claro que a parede ao redor, o fantasma de uma moldura, a forma exata de uma ausência. Ela disse que não chorou. Ela disse que algo aconteceu que era diferente de chorar. Um tipo de assentamento no peito, um peso que encontrou seu lugar e lá permaneceu. Ela sentou-se naquela recepção do prédio que seu avô construiu a partir de uma mesa desmontável em um porão de igreja e olhou para o retângulo limpo onde o rosto dele estivera e não disse uma única palavra a ninguém. Após 40 minutos, ela se levantou. Ela acenou para a recepcionista. Ela saiu andando. Ela dirigiu direto para minha casa. Quando abri a porta, olhei para o rosto dela. A imobilidade peculiar nele, a forma como ela cerrava o maxilar, e eu disse antes que ela pudesse falar: "O que ele tirou da parede?" Ela ficou me encarando. Dei um passo para trás e deixei-a entrar. Ela me perguntou depois como eu sabia. Eu disse a ela que conhecia Teodoro. Eu sabia o que aquele retrato representava para um homem que precisava que o mundo acreditasse que ele havia construído algo do nada. O rosto do meu pai naquela parede era a única coisa que contava a verdade sobre a origem da Fontes Participações. Claro que ele o tirou de lá. Teria sido a primeira coisa na qual ele teria tocado. Eu não contei à minha mãe como a recepção parecia. Eu não tinha as palavras ainda para o fato de estar na empresa do seu avô e ver o retângulo limpo onde o rosto dele costumava estar. Mas dirigi até a casa dela naquela noite, e ela já sabia. Ela sempre soube. Essa era a parte que eu estava apenas começando a entender. Ele chegou em uma quinta-feira. Um envelope branco simples com meu nome escrito à mão na frente com a caligrafia cuidadosa de um homem que aprendera a escrever antes que os computadores tornassem a caligrafia opcional. Quase o deixei de lado com o resto da correspondência. Algo me fez abri-lo primeiro. Dentro havia um único bilhete em papel timbrado de Evaristo Peixoto. Sramera Fontes Valadão, espero que isso a encontre bem.
Quando estiver pronta, estou aqui. Seu pai era um homem minucioso. Eu o li 2 vezes, depois o coloquei no balcão e fiquei ali olhando para ele do jeito que você olha para algo que chegou exatamente na hora, e você ainda não está pronta para admitir o quanto precisava daquilo. Evaristo Peixoto não havia me contatado desde a manhã no escritório do meu pai. Nem depois da transferência, nem depois do funeral, nem depois do processo. Ele não havia enviado condolências, feito nenhuma ligação, deixado nenhuma mensagem. Por meses, eu dissera a mim mesma que era simplesmente assim que os advogados operavam. Eles esperavam ser contratados. Eles não entravam em contato sem instruções. Mas eu sabia por baixo dessa explicação que Evaristo Peixoto não estava esperando para ser contratado. Ele estava esperando por mim. Existe uma diferença. Eu ainda estava parada no balcão quando Isadora passou pela porta da frente. Ela tinha a própria chave e a usou do jeito que sempre fazia. Bateu uma vez, girou a chave, entrou. Ela veio para a cozinha, viu meu rosto e então viu o bilhete no balcão antes que eu pudesse movê-lo. Ela o pegou e leu. Observei seus olhos passarem pelas 4 frases 2 vezes. Ela olhou para cima. Quem é Evaristo Peixoto? Eu disse. O advogado do seu avô. Ela pousou o bilhete com cuidado. Da maneira que você coloca algo no lugar quando não tem certeza do peso que tem. E eu não respondi. Peguei o bilhete do balcão, abri a gaveta ao lado do fogão e coloquei-o lá dentro. Isadora deu um passo à frente e ela mesma abriu a gaveta. Ela olhou o que havia dentro. A carta do doutor Fausto Meirelles dobrada em seus vincos originais, o bilhete de Evaristo e depois mais alguma coisa, algo que ela não tinha visto antes. Ela estendeu a mão e pegou. Uma fotografia. Tamanho padrão, ligeiramente gasta num dos cantos. Meu pai e eu no escritório dele, a mesa dele atrás de nós, os arquivos de contratos visíveis na prateleira à esquerda. Ele estava com a mão no meu ombro. Eu estava olhando para a câmera. Ele estava olhando para mim. Isadora o virou. Nada escrito no verso. Ela o virou para cima novamente e olhou para ele por um longo momento. Quando isso foi tirado? Eu disse. Na manhã em que ele me mostrou tudo. Ela olhou para mim. O que isso quer dizer? Tirei gentilmente a fotografia de sua mão e a coloquei de volta na gaveta. Eu a fechei. Isadora me observava com a expressão que ela faz quando sabe que está na beira de algo e não consegue ver o fundo. Eu entendia o que ela estava sentindo. Eu mesma tinha sentido isso. Aquela frustração particular de estar perto de uma verdade que continua se recusando a se apresentar. Eu queria dar-lhe mais informações. Eu não estava pronta, não porque estivesse com medo, mas porque há uma sequência nas coisas que meu pai construiu, e eu aprendera, ao observá-lo, que se mover antes que o momento esteja pronto custa muito mais caro do que qualquer espera. Isadora me perguntou por que eu guardava aquela fotografia em uma gaveta em vez de na parede. Eu disse a ela, algumas coisas são só para você. Ela não entendia ainda. Ela entenderia. Isadora entrou com o telefone já na mão e o maxilar já trincado. E eu soube antes de ela se sentar que o que quer que estivesse carregando estava alojado em seu peito desde o momento em que encontrara. Ela colocou o telefone na mesa entre nós e disse que foi postado esta manhã. O Diário do Comércio do Paraná, uma reportagem completa. Teodoro de terno chumbo, fotografado na sala da esquina do prédio que meu pai construiu. O nome dele no cabeçalho onde costumava ficar a Fontes Participações. Soraya Guzmão estava na segunda fotografia, de pé ao lado dele, no que a legenda chamava de um evento recente da empresa, a mão dela ao lado do corpo dessa vez. Distância profissional. O tipo de espaçamento cuidadoso que 2 pessoas arranjam quando sabem que há uma câmera presente. Olhei para as 2 fotografias. Não disse nada. Isadora pegou o telefone de volta e começou a ler. Não o artigo todo, apenas um parágrafo no meio que ela claramente já havia identificado antes de passar pela minha porta. Ela leu da forma como se lê algo que fez você se sentir enjoada, medindo as palavras controlada. Como se você ficasse calma o suficiente, as palavras significariam algo diferente do que significam. Teodoro havia dito que tivera a sorte de ter a mentoria de um grande homem que acreditava em sua visão, que a fundação que ele herdara era um presente que ele pretendia honrar levando-a mais longe do que nunca, que o grupo empresarial Valadão
representava o próximo capítulo de algo que começara com a fé de um único homem no que Curitiba poderia se tornar. Isadora abaixou o telefone. A palavra mentoria ficou entre nós naquela mesa como algo que fora deixado de fora por muito tempo. Meu pai não foi mentor de Teodoro. Meu pai transferiu o trabalho de sua vida para um homem que sua filha amava. Por insistência da filha, com a presença do advogado dele, com a mão dele sobre a minha, e um olhar que levei 20 anos para aprender a ler corretamente. Ele não orientou Teodoro. Ele tomou uma decisão calculada sobre o que fazer com algo insubstituível. Essas não são a mesma coisa. Isadora olhou de volta para o artigo. Então ela disse: ele está reescrevendo tudo. Eu olhei para ela. Ela tocou na tela. É isso que está acontecendo. Ele está reescrevendo como tudo aconteceu. Nenhuma de nós falou por um momento porque ela estava certa. O artigo não era sobre negócios. Não era nem mesmo sobre crescimento. Era sobre assumir o controle da história. Um homem de pé num prédio que outra pessoa construiu, ensinando lentamente o mundo a se lembrar disso de forma diferente. Isadora pousou o telefone com cuidado desta vez. Então ela disse: o vovô odiaria isso. Eu quase sorri. Sim, eu disse. Ele odiaria. A sala ficou em silêncio. Lá fora, um cortador de grama ligou em algum lugar no quarteirão. A porta de um carro bateu. A vida continuava fazendo o que a vida faz, enquanto pessoas sentam em mesas de cozinha, tentando entender o que lhes foi tirado. Depois de um tempo, Isadora disse: você está mais calma do que eu. Olhei para o artigo uma última vez na fotografia de Teodoro, no escritório, no nome da empresa, na versão da história que ele estava tentando construir. Então juntei as mãos sobre a mesa. Talvez. Isadora me estudou por um momento. Então ela concordou uma vez. Não porque tivesse entendido, mas porque finalmente havia percebido que eu estava carregando algo que ela não podia ver. Ela pegou o telefone. Ela não leu mais nada do artigo. Fiquei sentada ali por muito tempo depois que ela saiu, pensando em histórias, na facilidade com que podem ser mudadas, na facilidade com que podem ser renomeadas e em como algumas coisas sobrevivem a ambas. Teodoro achava que estava construindo a versão final. Não estava. Ele só não sabia disso ainda. A oferta de acordo do Dr. Fausto Meirelles havia chegado 2 dias antes, 12 páginas desta vez, mais curta que o processo, mais focada. Um número no centro dela que foi feito para parecer generoso e não era. Um valor mensal, um cronograma, uma cláusula sobre Lisbela não fazer mais nenhuma reivindicação contra qualquer ativo mantido sob o grupo empresarial Valadão em perpetuidade. Eu o havia lido na mesa da cozinha da mesma forma que havia lido tudo o que viera do escritório daquele homem, completamente, cuidadosamente e sem expressão. Eu o havia colocado na gaveta. Isadora estava à mesa comigo quando o telefone tocou. Ela passara por ali sem ligar, do jeito que vinha fazendo desde o artigo, checando como eu estava da forma particular como filhos adultos checam mães por quem estão assustados. Estávamos tomando café e não dizendo muito. Olhei para o telefone na mesa e vi o nome de Teodoro na tela. Eu o peguei. Pressionei o viva voz. Coloquei-o de volta na mesa sem dizer a Isadora o que eu estava fazendo ou por quê. A voz de Teodoro encheu a cozinha. Ele soava composto, comedido, quase gentil. E eu direi a você que uma postura composta e gentil de um homem que acaba de entrar com um processo para apagar você não é tranquilizadora. É uma encenação de razoabilidade de alguém que acredita não precisar encenar mais nada. Ele já havia vencido em sua mente. A gentileza era a aparência que a vitória tinha nele. Ele disse que o Dr. Fausto enviara algo razoável e ele esperava que eu tivesse tido tempo para analisar aquilo adequadamente. Ele disse que queria que isso fosse tratado com dignidade. Aquela palavra dignidade saindo de sua boca naquela ligação. Ele disse: você não quer que isso vá a uma audiência, Lisbela. As mãos de Isadora estavam espalmadas na mesa. Ela observava o telefone da forma que se observa algo que pode se mover sem aviso. Então Teodoro fez uma breve pausa. A pausa de um homem decidindo se diz a coisa que esteve pensando o tempo todo. Ele decidiu. A voz dele permaneceu exatamente a mesma. Nenhuma mudança de registro, nenhuma aspereza, nenhum calor, casual, descompromissado. O jeito que os homens dizem as coisas mais verdadeiras quando acreditam que o resultado já está decidido. Ele disse: esta empresa começou com um esfregão e um balde. Isso é trabalho de baixo nível.
Eu a levei a algum lugar. Eu a tornei respeitável. O mundo em que estamos operando agora é diferente. Lisbela, salas diferentes, pessoas diferentes. Você nunca foi realmente feita para isso. A cozinha ficou absolutamente silenciosa. E lá estava. Não apenas arrogância, mas desprezo. O tipo que passa anos ensinando a si mesmo uma linguagem melhor. Olhei para Isadora. O rosto dela tinha ficado muito parado. Não a imobilidade do choque, mas a imobilidade de uma pessoa que acabou de ouvir algo que confirma tudo o que já sabia e que esperava estar errada. Os olhos dela estavam em mim. Ela não estava respirando alto. Ela não estava se movendo. Ela estava esperando para ver o que a mãe dela faria. Voltei a olhar para o telefone. Eu disse, "Tudo bem, Teodoro." Encerrei a ligação. Por um momento nenhuma de nós falou. Isadora abriu a boca. Levantei uma mão de leve, apenas o suficiente, e ela a fechou. Levantei-me da mesa. Caminhei até a gaveta ao lado do fogão e a abri. Olhei para o que havia dentro apenas por um momento. Então tirei o bilhete de Evaristo Peixoto. Segurei-o, peguei meu telefone e disquei o número impresso abaixo do nome dele. Chamou 2 vezes. Ele atendeu. Sua voz era exatamente como eu a lembrava no escritório do meu pai, sem pressa, precisa, um homem que fazia um trabalho importante silenciosamente por muito tempo. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando, como se meu pai lhe tivesse dito que eu ligaria eventualmente. Eu disse, "Doutor Evaristo, acho que estou pronta." Ele disse, "Eu sei, vejo você na quinta-feira." Ele não pareceu surpreso. Ele soou como um homem que mantinha algo em custódia por muito tempo. O escritório de Evaristo Peixoto ficava no 14º andar de um prédio na Avenida Cândido de Abreu, que existia desde antes de eu nascer. Não havia balcão de recepção quando você saía do elevador, apenas um corredor, painéis de madeira escura e uma porta com o nome dele em letras que nunca precisaram ser grandes para significar algo. Ele já estava sentado quando cheguei. O envelope marrom estava na mesa na frente dele. Eu o reconheci imediatamente. O mesmo envelope do escritório do meu pai, do mesmo tamanho, peso e cor, manuseado tantas vezes ao longo dos anos, que as bordas haviam amolecido. Ele não se levantou. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente, da maneira que meu pai costumava gesticular. Sem cerimônia, sem encenação, "Sente-se. Temos trabalho a fazer." Sentei-me. Ele disse, "Quero lhe explicar tudo antes de você dizer qualquer coisa." Seu pai foi específico sobre a ordem. Eu assenti. Coloquei as mãos no colo e ouvi. Evaristo exercia a advocacia em Curitiba há 40 anos. Ele falou da maneira que os homens falam quando explicam coisas difíceis para pessoas que sofrem há muito tempo, claramente, sem pressa, com uma precisão que era sua própria forma de bondade. Ele abriu o envelope e colocou um documento na mesa entre nós. 2 semanas após a assinatura no escritório do meu pai, Valeriano chamou Evaristo de volta, não para casa, mas para este escritório. Ele se sentara na cadeira onde eu estava sentada e instruíra Evaristo a redigir um documento separado, um fundo fiduciário de patrimônio conjugal estruturado independentemente do pacote de transferência de ações que Teodoro revisou e assinou. Teodoro nunca tinha revisado este documento. Os documentos de transferência que Teodoro assinou naquela manhã estavam completos e precisos. Eles simplesmente não mostravam a figura inteira. Evaristo explicou que o fundo havia sido devidamente estabelecido e registrado como parte do planejamento sucessório mais amplo do meu pai. Ele existia separadamente da própria transferência de propriedade. Nada havia sido ocultado da lei. A estrutura esteve lá o tempo todo. O que nunca havia acontecido era alguém fazer as perguntas que os levariam a isso. Evaristo me explicou o mecanismo sem pressa. 49% de interesse beneficiário na Fontes Participações, mantidos em custódia para Lisbela Fontes Valadão. Um gatilho, processo de divórcio iniciado por Teodoro Valadão, uma janela, 180 dias, a partir da data de protocolo para reivindicar o direito. Se a reivindicação fosse afirmada, o interesse beneficiário reverteria para mim na íntegra. Se não fosse, se eu nunca viesse a este escritório, nunca assinasse, nunca o ativasse, o fundo expiraria e a estrutura de propriedade permaneceria exatamente como estava. Fiquei digerindo aquilo por um momento. Meu pai não havia simplesmente me protegido. Ele havia olhado para toda a extensão do que poderia acontecer
e tomado uma decisão sobre que tipo de homem ele era. O tipo que confia na filha para fazer suas próprias escolhas. Ele havia construído o mecanismo e depois recuara. Ele tinha me dado a saída e deixado a porta inteiramente em minhas mãos. Pensei nos 173 dias que passei dobrando cartas nas gavetas e fazendo chá. Pensei em Carmen Lúcia me incentivando a lutar. Pensei na oferta de acordo parada ao lado do fogão. Pensei na voz de um homem em um telefone, descompromissada e certa, dizendo-me que a empresa que meu pai construíra do nada era de baixo nível. Entendi então que Teodoro não tinha apenas me deixado com raiva. Ele havia me devolvido a mim mesma. Evaristo deslizou o documento pela mesa. Ele disse que seu pai me falou que você poderia não vir. Ele disse que se você não viesse, era para deixar expirar. Ele disse que era a sua vida e a sua escolha. Sentei-me com isso por um longo tempo. Então Evaristo abriu sua pasta e retirou um segundo documento. O requerimento de ativação. O último passo. A parte que meu pai nunca poderia fazer por mim. Só eu poderia. Peguei a caneta. 173 dias dos 180 que eu tinha. Eu havia chegado com 7 dias de sobra. Dirigi até o apartamento dela na noite depois que saí do escritório do Dr. Evaristo. Não havia ligado com antecedência. Eu precisava ver o rosto dela quando lhe contasse, não ouvir a voz dela se controlar por uma linha telefônica, mas ver seu rosto da maneira que o rosto do meu pai costumava me dizer as coisas antes que a boca dele o fizesse. Ela atendeu a porta em suas roupas de trabalho, ainda vestida do dia, uma xícara de algo quente na mão. Ela olhou para mim da mesma forma que vinha olhando para mim há meses. Aquela estabilidade cuidadosa e assustada de uma mulher tentando manter a mãe inteira pela pura força da atenção. Ela recuou e me deixou entrar sem perguntar por que eu tinha vindo. O apartamento dela estava silencioso. Apenas nós duas. Sentei-me à mesa da cozinha dela e ela sentou-se na minha frente, pousou a xícara, cruzou as mãos e esperou. Ela tinha aprendido isso em algum lugar. A espera sem preencher o silêncio. Eu reconheci e isso me tocou de um jeito que eu não esperava. Eu disse, seu avô me deixou uma coisa. Eu não conhecia a forma completa dela até agora. Eu conheço agora. A boca de Isadora se abriu. Vi as perguntas se formando. O quê? Como? Quando? Por que você não me contou? Levantei uma mão, apenas levemente. Ela parou. Eu disse, preciso que você confie em mim do jeito que eu confiei nele. Você pode fazer isso? Ela olhou para mim por um longo tempo, o suficiente para que eu sentisse todo o peso do que estava pedindo. Eu estava pedindo a ela que absorvesse meses observando sua mãe parecer se render, meses ouvindo que deveria esperar sem lhe dizerem o porquê. Meses parada em recepções, lendo artigos e sentada em mesas de cozinha sentindo-se impotente e deixando tudo isso de lado sem uma explicação. Apenas pela minha palavra, ela assentiu. Coloquei a mão na bolsa. Eu não tirei um documento. Eu não tirei uma carta ou um resumo jurídico ou qualquer coisa que pudesse ser lida, analisada e questionada. Tirei a fotografia, aquela da gaveta. Meu pai e eu no escritório dele, a mão dele no meu ombro, os olhos dele no meu rosto em vez da câmera. Coloquei-a na mesa entre nós. Isadora a pegou. Ela a segurou com as duas mãos da maneira que você segura algo que entende ser frágil, não fisicamente, mas em significado. Ela olhou para o rosto dele. Ela olhou para o meu. Ela olhou para a forma como ele estava me observando naquela fotografia, com uma expressão que eu passara 20 anos tentando nomear e só havia entendido completamente na véspera, em um escritório no 14 grau andar da Avenida Cândido de Abreu. O que eu entendi agora não era que ele sabia exatamente o que aconteceria. Era que ele entendia as pessoas. Ele entendia de riscos. Ele entendia que amor e confiança não são a mesma coisa. E ele havia decidido silenciosamente e sem anúncios que se chegasse o dia em que eu precisasse de proteção, eu a teria. Os olhos de Isadora se encheram. Ela não fez um som. As lágrimas vieram do jeito que vem quando a emoção é grande e complicada demais para fazer barulho. Lentamente, sem drama, de algum lugar muito profundo. Não era luto exatamente, não era alívio, mas algo que vivia entre eles e não tinha um nome limpo. Não estendi a mão para ela imediatamente. Eu a deixei sentir aquilo. Algumas coisas precisam de um momento antes de precisarem de uma mão. Então atravessei a mesa e cobri as mãos dela com as minhas, ambas segurando a fotografia.
ambas naquela cozinha com tudo o que havia acontecido entre nós nos últimos meses, sentadas silenciosamente na sala, reorganizando-se em algo que ambas pudéssemos finalmente suportar por dentro. Minha filha segurou aquela fotografia por um longo tempo. Então ela olhou para mim e disse: "Ele sabia? Não sabia?" Não era uma pergunta. Olhei para baixo, para a fotografia. Eu disse: "Ele sabia o suficiente." Ela enxugou o rosto e se endireitou na cadeira. Ela tinha a postura dele. Sempre teve. Eu apenas não a tinha visto até aquele momento. Eu estava acordada antes do alarme. Eram 4h53 da manhã, o quarto ainda totalmente escuro, a casa completamente silenciosa. Fiquei deitada por um momento e fiz um balanço do meu corpo da forma que você faz antes de algo grande, verificando se havia medo, náusea, o tremor particular que vem quando uma coisa para a qual você esteve caminhando finalmente chega. Nada, apenas imobilidade. A mesma imobilidade que eu vinha carregando por meses, exceto que nesta manhã ela tinha uma qualidade diferente. Não a imobilidade de esperar, a imobilidade de estar pronta. Levantei-me e me vesti lentamente. Eu tinha escolhido tudo na noite anterior. Não para impressionar, não para atuar, mas para honrar. Azul marinho escuro, simples. O broche da minha mãe na gola, o pequeno de ouro com a pérola no centro que ficara em uma caixa de joias na casa do meu pai por 30 anos após a morte dela. Eu o tinha pedido no inventário, e Teodoro nunca me perguntara por que eu o guardava ou o que significava. Isso tinha me dito algo sobre ele muito antes de todo o resto. Fiquei diante do espelho por um momento. Eu não estava olhando para mim mesma do jeito que as mulheres olham quando esperam ser vistas. Eu estava olhando do jeito que meu pai costumava olhar antes de entrar em uma sala onde algo importante iria acontecer. Medindo, ajustando, certificando-se de que o exterior combinava com o que estava acontecendo no interior. Combinava. Isadora chegou 7 minutos para 7. Ela bateu uma vez e entrou, e não nos abraçamos na porta. Fomos para a cozinha, servi 2 xícaras de café e sentamo-nos à mesa que sustentara tanta coisa nos últimos meses. A carta do doutor Fausto Meirelles, o bilhete de Evaristo, o telefone de Isadora voltado para cima, a voz de Teodoro no viva voz, e bebemos em silêncio e deixamos amanhã ser o que era. Isadora envolveu a xícara com as 2 mãos. Depois de um tempo ela olhou para cima e disse: "Você está nervosa?" Eu disse: "Não." Ela assentiu. Ela olhou de volta para sua xícara. "Então, você tem certeza disso?" Olhei para minha filha. Pensei em um homem que usou o mesmo relógio por 30 anos, manteve o número do advogado na carteira antes do número dos médicos, e uma vez ficou numa recepção e disse: "Deixe-os", como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eu disse: "O seu avô tinha certeza. Isso é o suficiente para mim." Isadora absorveu aquilo. Então ela assentiu uma vez da maneira que havia assentido em seu apartamento quando pedi que confiasse em mim. Acabado. Decidido. Havíamos terminado de discutir o assunto. Dirigimos até o fórum a maior parte do tempo em silêncio. O tipo de silêncio que não precisa ser preenchido porque tudo o que precisava ser dito já fora dito, em cozinhas, em escritórios, em apartamentos, sobre fotografias e cartas dobradas e xícaras de chá que nunca foram apenas xícaras de chá. O silêncio naquele carro não era ausência. Era tudo o que já havíamos carregado finalmente descansando. Entramos no estacionamento às 8h41. Encontrei uma vaga perto do final. Desliguei o motor e ficamos sentadas por apenas um momento. Então Isadora disse: "Lá estão eles." Acompanhei os olhos dela. Teodoro estava atravessando o estacionamento da entrada mais distante, terno escuro, sem pressa, ombros para trás. Soraya Guzmão ao lado dele, com a mão passada pelo braço dele, os dois se movendo como pessoas que haviam concordado previamente com cada detalhe desta manhã, públicos e deliberados, uma performance para uma sala em que ainda não haviam entrado. Isadora ficou muito quieta ao meu lado. Observei-os chegarem à entrada. Vi o Dr. Fausto Meirelles aparecer de dentro e segurar a porta aberta para Teodoro com a confiança fácil de um homem que já contava com o que estava do outro lado. Abri a porta do carro. Eu disse: "Vamos terminar isso." O doutor Fausto Meirelles segurou a porta aberta para Teodoro como um homem que já havia vencido. Talvez ele pensasse que já tinha. Ele não havia lido tudo. A sala de audiências era menor do que eu esperava. Painéis de madeira,
luzes fluorescentes suavizadas pela altura do teto, 2 mesas longas de frente para a bancada do juiz, com um corredor estreito entre elas. Isadora sentou-se ao meu lado. Evaristo Peixoto estava na galeria logo atrás de nós. Não me virei para olhar para ele, mas eu o sentia lá, daquele jeito que você sente algo sólido nas costas quando está em solo incerto. O Dr. Fausto Meirelles já estava na mesa dele quando entramos. Teodoro estava ao lado dele, paletó abotoado, postura composta. Soraya Guzmão estava na galeria, do lado deles. Teodoro não olhou para mim quando me sentei, nem uma vez durante a espera, nem quando a juíza entrou, nem quando a sala foi chamada à ordem. Ele já havia decidido que eu não valia a pena ser olhada. Estava tudo bem. Estava exatamente tudo bem. O Dr. Fausto Meirelles era bom no que fazia. Quero dizer isso claramente porque é importante. Ele apresentou o caso de Teodoro com eficiência e precisão, guiando o tribunal através do cronograma de ativos, a transferência de ações, a avaliação da empresa, a oferta de acordo que Lisbela havia recusado. Ele era organizado e confiante, e construíra um argumento limpo com base nos documentos que lhe haviam sido entregues, os documentos que Teodoro lhe dera, que eram precisos, mas que simplesmente não estavam completos. A juíza era uma mulher no final dos seus 50 anos, óculos de leitura baixos no nariz, que tinha o jeito particular de alguém que já ouviu todas as variações do comportamento humano num tribunal e acha muito pouco disso surpreendente hoje em dia. Ela ouviu o Dr. Fausto Meirelles sem interromper. Ela fez anotações. Quando ele terminou, ela alcançou uma pasta de arquivos que já estava em cima da mesa. O registro completo, tudo submetido antes da audiência. A sala estava silenciosa, do jeito que os tribunais são silenciosos, não pacíficos, mas pressurizados. O joelho de Isadora estava muito quieto ao lado do meu sob a mesa. A juíza virou várias páginas, parou, leu silenciosamente, voltou e leu a mesma página novamente. A expressão dela não mudou. Então ela olhou por cima dos óculos para o Dr. Fausto Meirelles, no mesmo tom uniforme que usara para todo o resto. Ela perguntou se ele havia revisado o instrumento do Fundo Fiduciário de Patrimônio Conjugal e o registro de ativação inseridos anteriormente nos autos como parte da reivindicação de Lisbela. A imobilidade do Dr. Fausto Meirelles mudou apenas ligeiramente o suficiente. Ele disse que havia revisado os materiais disponíveis a ele e solicitou esclarecimentos quanto à relação do fundo com a transferência de propriedade original. A juíza assentiu. Ela o direcionou para as datas de arquivamento já contidas nos autos do processo. O Dr. Fausto olhou para sua pasta, virou várias páginas, parou. A confiança não o abandonou, mas outra coisa chegou ao seu lado. Cálculo. Então a juíza começou a ler, não para o próprio benefício, mas para o registro, o interesse beneficiário, o instrumento do fundo, o gatilho, a janela de reivindicação de 180 dias, a reversão. Ela leu do jeito que lia tudo, sem drama, sem ênfase, como se fosse simplesmente uma informação que a sala precisava ter. A mão de Isadora encontrou a minha sob a mesa. Não olhei para Teodoro. Eu o ouvi. A qualidade de seu silêncio mudou. Um homem absorvendo algo que estava reorganizando tudo o que ele acreditava sobre a manhã na qual estava inserido. A juíza terminou de ler e pousou o documento. Então ela se voltou para o processo de ativação certificado já inserido como prova. Ela revisou as datas uma última vez. O fundo havia sido reivindicado dentro do período exigido. Os requisitos de registro haviam sido atendidos. O interesse beneficiário havia revertido exatamente como o instrumento especificava. A sala estava muito silenciosa. Teodoro Valadão olhou para mim pela primeira vez desde que entramos. Eu não tinha nada a dizer a ele. Meu pai já tinha dito. Anos antes, num escritório, num envelope marrom, com um homem que não sorriu quando sorri para ele porque entendia o peso do que estava carregando. Eu entendi agora também. 3 meses após a audiência, numa manhã de quinta-feira no início da primavera, dirigi até o prédio que meu pai construiu e estacionei na mesma vaga em que havia estacionado por 30 anos. A placa do lado de fora ainda dizia Grupo Empresarial Valadão. Essa era a última coisa que precisava ser mudada. Todo o resto havia sido resolvido nas semanas seguintes à audiência. A reversão de ativos, os trâmites legais,
A papelada que restaurou o que havia sido tomado e desmantelou o que havia sido erguido em seu lugar. Os advogados haviam feito seu trabalho. Esta manhã não era para advogados. Esta manhã era para as pessoas que trabalhavam naquele prédio desde antes de Teodoro Valadão saber que ele existia. A recepção estava cheia quando entrei. Não uma grande multidão, 20, talvez 25 pessoas. Funcionários que estavam ali há anos, alguns deles desde a época do meu pai, parados com xícaras de café e rostos quietos na maneira peculiar como as pessoas se reúnem quando algo importante está prestes a acontecer. E elas não têm certeza absoluta do que fazer com as mãos. Evaristo Peixoto estava perto da parede dos fundos, a pasta a seus pés, as mãos cruzadas na frente dele. Carmen Lúcia estava ao lado dele. Ela encontrou meus olhos quando passei pela porta e o segurou por um momento, e eu acenei para ela, e ela acenou de volta, e isso foi o suficiente. Isadora já estava na frente da sala. Ela estava em pé, com a postura muito ereta. Caminhei até a mesa que havia sido montada perto do balcão da recepção. 2 documentos, 2 canetas, um tabelião já sentado e esperando. Não fiz discurso. Meu pai nunca fazia discursos em momentos importantes. E eu não ia começar agora. Assinei o primeiro documento, o nome da empresa, Fontes Participações, restaurado na íntegra, com efeito imediato, registrado na junta comercial antes do fim do expediente daquele dia. Assinei o segundo documento, o controle acionário transferido para Isadora Fontes, o nome do meio dela, o nome do avô dela, o nome que ela decidira nas semanas após a audiência, ela carregaria para todas as salas em que esta empresa entrasse a partir daquele dia em diante. Ela pegou a caneta da minha mão quando terminei. Ela assinou abaixo da minha assinatura. Ela não olhou para cima. Imediatamente ela olhou para a página por um momento para o nome impresso acima de sua assinatura, o nome que agora era dela por inteiro. E então ela se endireitou e devolveu a caneta ao tabelião. Olhei para Evaristo. Ele abriu a pasta, retirou uma única folha e a passou ao tabelião sem cerimônia. O último documento, a última peça. Então 2 homens da equipe de manutenção, ambos funcionários que meu próprio pai havia contratado, entraram pela porta lateral carregando o retrato entre eles. A moldura estava empoeirada do depósito, a placa de latão na parte inferior havia manchado ligeiramente. Não importava. Eles a carregaram até a parede, onde o retângulo mais claro de tinta ainda era visível. O fantasma de uma moldura que havia esperado 3 anos para ser preenchido, e eles a penduraram novamente com o cuidado de homens que entendiam exatamente o que estavam colocando de volta. A sala ficou quieta de uma forma que não tinha nada a ver com silêncio. Isadora se moveu para ficar ao meu lado. Nós duas olhamos para ele na fotografia que os funcionários haviam pendurado sem pedir a permissão dele, porque o amavam e queriam que ele soubesse disso. Para a placa de latão com o nome dele e o ano em que ele assinou seu primeiro contrato em uma mesa desmontável num porão de igreja. Passei o braço em volta da minha filha. Ela se encostou em mim levemente, apenas levemente. A sala começou a se esvaziar lenta e silenciosamente, da maneira que as salas ficam quando o que precisava acontecer, aconteceu e as palavras apenas diminuiriam um momento. Ficamos até sermos apenas nós duas, e então um pouco mais. Eu não chorei até estarmos no estacionamento. Não de dor, mas da sensação específica de entender seu pai completamente e saber que ele a entendia da mesma forma, e saber que você nunca será capaz de dizer isso a ele.